Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Francisco Ednei. Hoje nós iremos falar acerca de algo muito complexo, né, dentro do campo teológico, dentro daquilo que a gente entende como construções teológicas acerca de determinadas pessoas, né, através de pessoas. A teologia do profetismo pré-exílico, o meu tema eu quero falar hoje sobre arrependimento, não é verdade? E eu quero explorar um pouco sobre a vida do profeta Isaías, mais conhecido como o profeta messiânico, aonde profetizou várias vezes a vinda do Senhor Jesus na terra. E eu quero começar entendendo, buscando o entendimento entre duas situações, né? O que levou, né, o chamado de Isaías para algo específico e a razão a qual o Senhor quis usar o profeta Isaías para um povo, né? E esse povo, todos nós sabemos que é o povo de Israel. A primeira ênfase que a gente busca entender nesse contexto fala de Israel, né? Israel agora ele está exilado em Babilônia, né? O que levou Israel a estar cativo, né, durante 70 anos? A gente vai procurar responder essas perguntas, né? Mas antes da gente buscar entender esse propósito, vamos falar um pouco, né, sobre a vida desse homem, do profeta Isaías, a qual o Senhor separou para uma chamada, né? Isaías, ele é filho de Amós, e não é o Amós dos profetas menores, né? Aquele que escreveu um livro, não é ele. Quem é o autor do livro de Moisés, de Isaías, melhor dizendo, é o próprio Isaías, né? O seu nome significa o Senhor é a salvação, e essa ideia permeia seus escritos, né? O local aonde ele exerceu o ministério foi em Jerusalém, na capital, né, de Israel. Jerusalém era o centro da adoração e por cerca de 40 anos, de 740 a 701 a.C., o ministério de Isaías foi exercido aproximadamente, né? E na verdade, se a gente buscar esse entendimento, a gente vai ver que foi um ministério profético que acompanhou vários reinados, né? Um deles é do rei Uzias. A gente vai falar um pouco desse rei, uma coisa muito breve. O segundo foi Jotão, né? Acais, depois Ezequias e o pior de todos, que foi o Manassés, né? E Manassés do reino de Judá ao sul, né? Tem essa divisão quando Israel é levado cativo do reino norte e do reino sul, né? A gente, em outro momento, a gente aprofunda mais nisso. Ele era casado, né? Ele tinha 2 filhos, segundo os historiadores, e teve uma morte muito trágica, né? Ele foi cerrado ao meio
e tudo apontam para esse rei aqui, para esse Manassés, né? Um rei muito ruim, né? Aonde que determinou essa morte do profeta Isaías. Como eu disse, né, o ministério de Isaías ele foi centralizado em Jerusalém, né? Aonde também o livro foi escrito, né? Se a gente acompanhar o ministério profético de Isaías, Jesus falou muito desse profeta, né? Jesus falou bastante a respeito desse profeta, que esse foi o profeta que mais falou da vinda do Senhor Jesus aqui na terra, né? No entanto, que ele é conhecido como o profeta messiânico, né? Agora, pessoal, eu quero enfatizar duas situações. A primeira, né, é quando Deus vai até esse profeta por uma causa. Essa causa era Israel, né? Israel, o que levou Israel a estar exilado, a estar em cativo, nada mais do que foi, né? A quebra de aliança, né? Aquela aliança lá que o Senhor fez para Abraão e veio lá no Novo Testamento. Israel quebrou esse princípio, né? Você pode ver também o que o Senhor fala para Josué, né? Ali nós podemos analisar mais ou menos o que o Senhor queria da nação, né? Não te aparte da tua boca o livro desta lei, né? E todos nós sabemos, né, que no Estado de Israel o único Deus a ser adorado era o Senhor, né? Deus dos exércitos, de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da aliança. Agora Israel quebra princípios, né? Aqui está uma grande reflexão, né? Você pode ver que o Senhor, quando Ele tem uma promessa, seja ela na vida de um indivíduo, seja ela na vida de um coletiva, do coletivo, de um estado, de uma nação, o Senhor ele vai fazer de tudo, né, para que as promessas dele venham se cumprir na vida de cada um. E Israel não foi diferente, né? O Senhor teve algumas exigências, né? E por Israel quebrar esse nível, né, de relacionamento de exigência, foi aonde ele foi levado cativo, né? E todos nós sabemos que a consequência ela foi trágica, né? Ela foi terrível, podemos assim dizer. Esse é o contexto, né? Que já estava vivenciando Israel. Como o Senhor ele não esquece, né, das promessas que ele fez, ele vai em direção a alguém, a um líder, levanta esse líder para que através desse líder alguém ouça a voz do Senhor, ouça a voz de Deus, né? Agora, preste muita atenção. Quando o Senhor fala para Israel, fala para Isaías, né? No capítulo 1 do livro, ali já está todo o contexto do que já estava acontecendo. Olha só, no ano em que morreu o rei Uzias. O ministério profético de Isaías começa com quem? Com o rei, a morte do rei chamado Uzias. Você imagina agora o colapso, né? Você imagina agora como que isso pode ser tão real, né? Você imagine, e isso trouxe uma grande dúvida para o profeta Isaías, né? E segundo os historiadores, Uzias era um rei muito pacífico, né?
Agora, pessoal, eu quero trazer o que a mensagem de Isaías era: o arrependimento, né? Qual é o significado de arrependimento? O que significa a palavra arrependimento? Significa conversão, mudança de direção, mudança de mente, de atitude, né? De temperamento, de caráter. Na Bíblia ela está cheia, ela aponta para coisas justamente sobre o arrependimento, né? Podemos mencionar também o apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 12, e no versículo de número 2 ele diz: olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? E você pode também analisar em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ali para mim é a espinha dorsal do arrependimento. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Isaías tem uma visão. Para mim é o que marca o ministério profético. O que marca a missão na vida de alguém. É quando o Senhor ele se relaciona, ele quer esse relacionamento. Você pode ver que Isaías teve uma visão que um anjo tirava uma brasa com uma tenaz e tocava na sua boca. Ele rejeitou o chamado, né? Porque ser profeta naquela época era muito difícil, era vida ou morte. Muitas das vezes a morte, né? E ali nós podemos ver esse nível de relacionamento para que o Senhor venha manifestar a sua glória na vida de alguém, né? Como que o Senhor lhe cuida, como que o Senhor ele deseja ter esse nível de relacionamento com a sua igreja para que se cumpra um propósito da parte do Senhor, né? Uma das coisas também que me chama a atenção no livro do profeta é que Jesus citou o que Isaías citava, né? Isaías 9, versículo 6, tu pode ver que Isaías já expressa muito bem a vinda do Messias. Tu vê que a justiça, mas logo a justiça veio a bonança, né? Dessa bênção. O Senhor primeiro, ele quer o arrependimento, ele quer um coração contrito, ele quer um coração que derrame lágrimas, para que haja uma manifestação de sua glória, né? Então, é muito tremendo o arrependimento, né? O que estava para ser dito através do profeta Isaías era uma mensagem dura, porque a injustiça social era tremenda. Havia inversão de valores para todos os lados. Mas nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem misericórdia ainda do seu povo. Eu trouxe aqui algumas referências bibliográficas no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, Romanos, capítulo 12, versículo 2, e Lucas, capítulo 5, versículo 32, né? O Senhor, ele é fiel para cumprir, né, com o seu trajeto. Muitas das vezes a gente pensa que estamos sozinhos, né, como Isaías, mas aquela visão do trono mudou o cenário. Você pode ver que deu uma injeção de ânimo, deu mais vigor para a vida, né, do profeta Isaías. Um ministério muito difícil, mas, como diz Moisés, se o teu espírito não for conosco, não nos faça subir daqui, não nos faça sair daqui. Pessoal, eu quero agradecer por essa oportunidade, que o Senhor venha continuar abençoando a vida de cada um, que podemos se ver mais nos próximos vídeos, amém? Que o Senhor abençoe
cada um de vocês.